A pejotização é o nosso assunto. Essa é uma prática que vem crescendo no mercado de trabalho brasileiro. O termo se refere à contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas, em vez de como empregados regulares. Então, em vez de assinar a carteira de trabalho, as empresas solicitam que os profissionais abram uma empresa, geralmente MEI ou microempresa, e prestem serviços como se fossem fornecedores. A gente vai entender mais sobre esse assunto conversando ao vivo agora com a advogada especialista em direito trabalhista, Paulina Caiado. Está conectada aqui com a gente. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada por me convidar para estar aqui. Então, essa prática aí, essa tal da pejotização, é algo que oferece algumas vantagens e também algumas desvantagens para os trabalhadores, né? Como que isso tem acontecido? Como que essa relação de trabalho tem se dado aqui no nosso país? Bem, a contratação através de PJ, ela é lícita desde que feita da forma correta. O que seria isso? Quando nós contratamos um funcionário CLT, ele tem alguns requisitos que nós podemos cobrar, por exemplo, o horário, geralmente de 8 a 18, questão de subordinação, nós podemos cobrar realmente o trabalho realizado da forma que o patrão deseja, né? Aquela habitualidade todos os dias, tem que ser realmente aquela pessoa. Então, essas são as características da CLT. E muitas vezes, para ter essa economia, os patrões eles costumam contratar por PJ, mas continuam exigindo os mesmos requisitos, o que não é possível. Para você contratar uma pessoa através de pessoa jurídica, né, através do MEI, da microempresa, você não pode exigir isso. Ou seja, você não pode cobrar horário da pessoa, você não pode cobrar aquela subordinação, você não precisa que seja ela necessariamente, depende um pouco da combinação. Mas se você exigir todos esses requisitos, a grande desvantagem é a pessoa pode entrar com um processo contra você, exigir o vínculo trabalhista, e aí todas aquelas verbas que você não pagou, você vai ter que pagar de uma vez, e ainda vai ter os custos ali com um advogado trabalhista para te defender, além das multas por não ter realizado no momento devido. Certo. Isso pode caracterizar o quê? Pode caracterizar fraude, por exemplo? O patrão que contrata nessa modalidade? Sim, é um tipo de fraude. A contratação através de PJ, ela é ilícita se feita dessa forma. Para você contratar realmente através do MEI, não pode exigir aqueles requisitos que eu citei. Perfeito. Os benefícios são vários também para quem é contratado, né? A gente sabe que tem essas questões que a senhora mencionou já, mas também existem benefícios, tanto para quem contrata quanto para quem presta o serviço. Através da PJ, a pessoa não tem aquele vínculo de estar obrigado a ir sempre na empresa, de ter aquela questão realmente da subordinação. Você acaba sendo uma pessoa mais autônoma, mais livre. Então, essa seria uma das vantagens para o trabalhador, além dos descontos que tem ali mensalmente. E pro empregador, né, que a gente chama o patrão, ele também tem algumas vantagens. Tem a redução dos custos daquelas verbas como 13º, férias, uma rescisão, por exemplo, e também tem a questão de, às vezes, precisar de uma pessoa, mas não precisa dela ali o tempo inteiro, não precisa realmente de uma questão de subordinação, às vezes é só estabelecer alguma meta, né? Então, existem todas essas vantagens, apesar de haver o risco se não feito da forma correta. Certo, então tem que fazer tudo na lei, né? Tem muitas empresas que estão usando para dar um jeitinho esse recurso, mas a justiça está em cima e esses vínculos podem ser comprovados de várias maneiras, né, doutora? De que forma o trabalhador pode comprovar que de fato teve um vínculo com aquela empresa e não, na verdade, uma prestação de serviço com essa flexibilização que a senhora mencionou agora? Bem, alguma das formas mais normais de se comprovar é através do próprio pagamento, de testemunhas. Poxa, você tem que ir naquele horário todos os dias, daquela mesma forma. Às vezes, você inclusive tem um pagamento, muitos patrões, eles inclusive chegam a pagar as férias devidas, tem essas questões, eles só não recolhem os impostos. Então, depende um pouco de caso a caso, mas geralmente é feito através de documentos, de conversas, de testemunhas, realmente recibos ali, vai depender um pouco do caso. Certo. E de que forma, já que a gente entrou nesse assunto, de que forma então essa pejotização impacta nas férias, no 13º?
Na verdade, o PJ, o prestador de serviço, ele não tem direito a nada disso. Uhum. Então, se o patrão ele está pagando, ele na verdade está produzindo uma prova de que realmente há um vínculo trabalhista. Então, em tese, o prestador de serviço ele tem ali um tempo ininterrupto, enquanto durar aquele serviço, ele não tem direito às férias, não tem direito a um 13º. Em compensação, ele também não tem aqueles descontos previstos mensalmente. Uhum. Então tem que equilibrar, né? Tem que haver então essa flexibilização, essa não obrigação. Acho que todo mundo tem que estar ciente ali dos direitos e deveres, das vantagens e desvantagens. Tem algum setor que seja mais vulnerável, que esteja aderindo de forma mais intensa a essa pejotização? Quais são esses setores que estão usando desse recurso aqui no Brasil hoje em dia? Essa é uma pergunta um pouco complicada de responder, porque a gente vê nos mais diversos setores. Eu já Uhum. vi muito na questão de comercialização, quando às vezes é um vendedor, um prestador de serviços, que fica meio descaracterizado, às vezes para a pessoa não pagar comissão. Realmente complica um pouco na sessão, às vezes, de você querer contratar ali uma pessoa, mas fica muito caro, às vezes pelo salário alto dela. Então, realmente, tá meio generalizado realmente nos setores. Uhum, entendi. É isso, né? Então a gente precisa sim levar bem a sério essas questões trabalhistas. É algo muito delicado que pode gerar muita dor de cabeça, né, para o empregador. Então, no momento ali, no primeiro momento, ele sente que está economizando, depois ele acaba tendo que ressarcir aquele trabalhador, porque de fato ele foi, na verdade, ele trabalhou ali como alguém subordinado ali que deveria estar no regime de CLT. Agora, existe uma quantidade. Pois não? Perdão. Os riscos, na verdade, também tem muito para o empregado. Por exemplo, a mulher que fica grávida, ela não teria o direito à sua estabilidade. É uma pessoa que às vezes tem um acidente também. Então, existem também esses riscos Sim. para o empregado. A pessoa não tem segurança nenhuma, né? A pessoa acaba ficando meio que ela por ela mesma, por isso que é importante a gente tomar bastante cuidado. E existe alguma relação que estabeleça ali um limite na quantidade, por exemplo, de dias que esse serviço é prestado ou não? Porque às vezes a pessoa trabalha 2 vezes na semana naquela empresa, ou às vezes ela tem que trabalhar 5 ou 6 dias na semana. O que configura ou não essa relação de vínculo que o trabalhador, o empregador muitas vezes tenta disfarçar contratando como PJ? Bem, a questão do vínculo trabalhista é como eu falei, tem alguns requisitos. Seria a habitualidade, a onerosidade, a subordinação e a pessoalidade. Então, se a pessoa ela trabalha rotineiramente naquela empresa, todos os dias, das 8 às 18, com 2 horas de almoço, isso é claro um vínculo de habitualidade. Algumas pessoas não trabalham todos os dias, trabalham às vezes 2 dias na semana, em dias alternados, já aí realmente eu vejo como uma prestação de serviços a depender do caso. Depende realmente do caso. Alguns contratos são feitos por horas semanais, a pessoa pode fazer quando precisa, outros são por dias, realmente. O vínculo se existe aquela habitualidade naquele contrato. Sempre é no mesmo horário, sempre são nos mesmos dias, porque é permitido o funcionário que não trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, trabalha só alguns dias da semana. Uhum. Tá certo, doutora. Muito obrigado, viu? Falamos aqui com a Paulina Caiado, que é especialista aí nesse direito trabalhista, algo que sempre repercute bastante. A gente tem que sempre torcer para que prevaleça o bom senso, né? Que ninguém queira tirar vantagem demais um do outro, nem o trabalhador, nem o empregador. Acho que se todo mundo ali for justo, as relações conseguem acontecer. Obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau.